Essa pregação não era para ser uma pregação, ela era uma carta para uma determinada pessoa, onde que eu listei 16 tópicos. Só que acabou que Deus tocou no meu coração e na sexta-feira minha tia foi lá. Eu tinha pedido a Deus, se esse desejo, eu sou muito leigo nessa parte na verdade, eu tenho muita pouca maturidade espiritual e eu não sei quando você está falando comigo. Isso eu estava no banheiro e estava falando com Deus. Deus, se for da sua vontade, se for para servir de lição para alguém, algo que o Senhor me deu, eu peço a Ti que o Senhor tire a oportunidade da minha tia Solange e dê a mim. E aí eu dormi, né? Fui dormir, aí no dia seguinte, quando eu acordei, eu vi a mensagem da minha tia. E ela tava pedindo para mim, eu falei, pô, impossível não ser. Impossível não ser. E eu não sei se a palavra dessa carta é um manifesto, né? Ou uma exortação. Ela tem o intuito de tocar dois pontos na vida de quem é cristão, que é exortar para as coisas do céu e dar esperança. Se ela se ela não tocar esses dois pontos, não fizer florescer esses dois pontos em você, é porque tem algo errado, né? Foi algo que tocou em mim, e eu peço a Deus que toque no coração de vocês. Antes de começar contando, eu peço aos irmãos para que fechem os olhos. Eu queria e repitam comigo, bota a mão no coração e repita comigo a oração que eu sempre faço, que é assim: Deus, me coloca no lugar certo, me dá aquilo que eu não tenho. Jesus, faz aquilo que somente o Senhor pode fazer. Senhor, eu estou aqui na tua presença. Cumpra em mim a tua vontade. Faz aquilo que o Senhor deseja. Jesus, me faz entender os seus planos. Eu quero estar com meu coração alinhado com a sua vontade. Amém. Essa é a oração que eu peço para os irmãos terem feito junto comigo. E, e porque eu vou esclarecer um pouco por que é uma carta, e por que ela principalmente complementa a última pregação minha. Porque, assim como a última pregação, essa também fala sobre propósito. Só que não é só sobre propósito, e sim como um cristão deve pensar e agir de acordo com esse propósito. A o primeiro tópico é quase um tapa na cara, mas o primeiro tópico eu botei como porta fechada. Aí você vira para mim e fala, Gabriel, como assim porta fechada? Todo mundo só quer ouvir coisa boa, né? Assim, quando a gente fala de porta fechada, temos que ter em mente que quando Deus fecha uma porta, Ele quer nos fazer olhar para outras direções, para novas direções. Ele não está fechando uma porta por um acaso. Sabe por quê? Raciocina comigo. É melhor estarmos vivos na zona de confronto do que morto na zona de conforto. E assim, quem decide é você. Deus deu livre-arbítrio para você viver do jeito que você quiser. Mas para pensar, tem lugares que se Deus não nos tirar, nunca vamos querer sair. Essa é a verdade, ponto. Só que uma frase que mexeu muito comigo quando eu estava escrevendo é o seguinte, e eu peço que os irmãos guardem isso: decisões definem destinos. Eu acho que você não deve ter entendido muito bem, né? Porque não deu um glória. Mas decisões definem destinos. Se você tomou a decisão de servir a Cristo, tenha certeza na sua mente que o seu destino já está confirmado. Já existe um final para a sua história. E quando eu estava meditando sobre essa porta fechada, eu logo imaginei o primeiro homem da Bíblia, né? Quer dizer, primeiro homem não, desculpa. O, o homem ao qual Deus designou para construir uma arca, Noé. Dizem, eu não tenho certeza, tá? Eu escutei uma pregação e dizem que Noé demorou 100 anos para construir a arca. Só que raciocina comigo.
não foi Noé que demorou 100 anos para construir a arca, certo? Foi Deus que trabalhou 100 anos no coração de Noé para fazer ele estar preparado para entrar na arca. Conseguiu entender? Pegou o link? Então vamos para o segundo tópico, vamos falar sobre fé. É, eu não citei aqui, mas lembra que lá em Hebreus fala sobre a fé, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas à espera daquilo que a gente pode, na, mas à espera daquilo que acreditamos que Deus vai cumprir. E quando a gente fala de fé, não posso, de maneira alguma, deixar de citar uma passagem que, quando eu estava vendo, não sei quem viu The Chosen, a parte de Pedro, quando os discípulos estavam no barco ali e todos viram um homem, né, uma sombra, um vulto no mar, e Pedro logo reconheceu que era Jesus. E ele disse que se fosse o Filho de Deus, que me fizesse andar sobre as águas até ele. Ele não pediu para que Deus venha, para que Jesus vá a ele. E quando eu vi isso, logo deu um estalo e eu comecei a chorar, porque eu comecei a entender que tem determinadas coisas que a gente começa a tomar uma atitude de fé. Fala para Deus, Deus, hoje eu quero servir ao Senhor. E começamos a caminhar sobre as águas com fé, mas chega a determinada parte da nossa vida que a gente começa a esmorecer, começa a afundar. E sabe o que é engraçado? Que as pessoas nos julgam, ou seja, melhor, vou nem falar da gente, vou nem falar de mim, vou falar que eu tenho certeza que todo mundo, quando vai pregar, só prega, ou pensa quando lê, só lembra de que Pedro começou a afundar, mas nunca dos caminhos que ele deu até chegar a afundar. E esse é o ponto principal, primordial que devemos ter em mente. Porque todos os discípulos ali estavam próximos de Pedro, mas nenhum deles estendeu a mão para poder ajudar ele. E o único que ajudou a Pedro foi quem? Jesus. E assim, o que mais me tocou nisso, nessa passagem, foi que tente raciocinar essa passagem na Bíblia com nossas vidas, podemos ver que é tão bonito que quando a gente começa a ir, quando a gente vai, vamos sozinhos, mas quando voltamos com Jesus. E assim, essa é a primeira atitude de fé. E é isso que é o segundo tópico, né, que todo cristão tem que ter em mente. O terceiro ponto, e é até estranho falar, mas Jesus não muda a personalidade, tá? Jesus nunca vai mudar a sua personalidade. Você sempre vai ser quem você vai ser. Mas ele muda caráter. Aí você vira para mim e fala, Gabriel, como assim ele vai mudar o meu caráter, mas não vai mudar a minha personalidade? As duas coisas estão ligadas, as duas coisas são quase a mesma coisa. Só que não, na verdade não. A gente pode mudar a qualquer momento de personalidade, mas o nosso caráter é a nossa essência. Se a gente parar para entender, o caráter ele é o filtro das nossas decisões e emoções. Concordo comigo? Amém ou não amém, irmãos? E quando consigamos entender isso, essa questão do caráter, e começamos a ligar ao Evangelho, se a gente pegar lá na Bíblia, diz o seguinte, isso no Evangelho, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que isso quer dizer? É que quando a gente permite que Deus viva dentro de nós, ele, ele se torna o nosso caráter, nós começamos a seguir o caráter que Deus designou a nós. E quando isso acontece é maravilhoso, porque todas as coisas ruins, elas começam a ficar mais fáceis de compreender. Mas não vou dar o spoiler do que eu vou falar lá na frente. Só para fechar esse terceiro tópico, é o seguinte: eu reparei que ser cristão, ser evangélico é uma decisão diária, tá? Não é levantei a mão, aceitei a Cristo e todos os dias eu estou vivendo. Isso seria muito maravilhoso. Não é assim. Todos os dias devemos parar e lembrar e se voltar aos pés da cruz, né? Como eu disse, ser cristão é uma decisão diária. Durante o nosso processo, nossa jornada, devemos fazer isso, voltar ao pé da cruz, porque nessa jornada não podemos permitir que nossos corações se percam. E o nosso coração é o que rege, né? É, Jesus não era cardiologista, mas ele falava muito sobre coração. É, e
E agora vamos pular para o quarto tópico para... Não sei nem se eu vou conseguir falar tudo, mas espero que Deus consiga me ajudar. O quarto tópico fala o seguinte, sobre coisas que vamos passar. Tem determinados eventos, determinadas pessoas, determinadas coisas que acontecem na nossa vida por algum motivo, né? E assim, existem coisas que vamos passar para servir de testemunho e estrutura para o que vai acontecer lá na frente. Eu que gostava muito de jogar, então eu vou ligar um pouquinho sobre jogo, né? Provavelmente todo mundo sabe, né, como que funciona. Você começa no nível 1, você passa do nível 1, você vai para o nível 2. Só que você não tem como ir para o nível 2 sem ter concluído e passado pelo nível 1. Então é uma forma de estrutura para você chegar lá na frente, numa outra dificuldade mais na frente, você precisa ser preparado agora. E assim, eu reparei que tem sentimentos que Deus permite nós passarmos, sentimentos de humilhação, de tristeza, de dor. Para quê? Para que não possamos impetrar isso na nossa vida para depois fazer alguém passar. Ou seja, Deus nos permite ser humilhado, Deus nos humilha primeiro para que não possamos fazer a outras pessoas sentir aquilo que nós estamos sentindo agora. Estão conseguindo entender? Amém ou não amém, irmãos? E, e assim, é uma frase que eu peço até para os irmãos, vamos repetir, né? Porque toda frase, quando repetimos, ela exercita o nosso cérebro e acaba nos ajudando a fixar isso, né? E vamos lá, eu peço aos irmãos para repetir. Ó, não estamos chorando hoje para que, quando o sorriso chegar na nossa vida, vamos aprender a valorizar esse sorriso pela lágrima que derramamos lá atrás. Estão compreendendo, irmãos? Só valorizamos aquilo quando sofremos. Então, o que essa palavra vai nos trazer? Quando a gente fala sobre fazer o certo do jeito errado, eu não ia nem falar isso, mas é uma coisa que eu guardei no meu coração e eu nunca vou esquecer. Fazer o certo do jeito errado. O que isso remete aqui nessa palavra? É, Às vezes, queremos almejar coisas grandes, né? Mas para quê? Qual o intuito do nosso coração? Normalmente a gente fala, quando a gente tem uma pessoa que nos humilha, pensamos, não, eu vou crescer, eu vou ter carro, casa, só para mostrar para ela que eu consegui. Só que Deus não gosta disso, entende? Ah, Gabriel, mas você está falando isso aí todo mundo já sabe, mas é da nossa carne. Então eu vou falar três pessoas, três personagens na Bíblia, né, que fizeram certo do jeito errado. Primeiro deles eu vou falar como, vou listar dois, né, que é Moisés e Arão. O que os dois fizeram do jeito certo, só que fizeram certo do jeito errado? Os dois, quando Deus pediu para tocar na rocha para sair água, eles fizeram o quê? Eles murmuraram antes de fazer e eles não tocaram, eles feriram a rocha. Deus não pediu para ferir. E por causa desses dois motivos, Deus disse não para eles. Eles não vão herdar e arrebatou Arão tempos depois no monte e mais na frente arrebatou Moisés. E, assim, a gente pode achar que é só um. E é um caso isolado? Não, não é um caso isolado. Vamos pegar os filhos de Arão, os dois filhos que eram sacerdote e levaram fogo estranho. Eles estavam fazendo o certo, sim, estavam adorando a Deus, mas do jeito errado. Levaram fogo estranho e foram consumidos. Então, não adianta querer fazer o certo do jeito errado. Vamos pegar mais um. Davi, quando ele queria trazer a Arca da Aliança de volta para sua terra. Fazer o certo, mas fez do jeito errado. O que ele fez? Colocou bois para trazer a arca. Não era isso. Deus não deu como estatuto perpétuo para isso. Tem que ser da geração de Levi. E era isso. Isso é algo que a gente nunca pode esquecer na nossa vida. Fazer o certo do jeito errado. Não podemos jamais, como cristãos. Quinto tópico. A vida traz quem precisamos. Isso é algo que mexeu muito comigo, né? Porque normalmente tem pessoas que aparecem na nossa vida e achamos que é para sempre, só que
Deus não tira elas. E assim como Deus quer, às vezes a gente queremos que outras pessoas entrem na nossa vida, Deus não põe. Mas por que isso acontece? Tem coisas na nossa vida que acontecem quando não estamos esperando. A vida traz quem pedimos. Perdão, a vida não traz quem pedimos, a vida traz quem precisamos. Porque todas as coisas ruins que passamos sempre tem uma lição por detrás. Já pararam para perceber isso? Agora, uma coisa que eu vou pedir para os irmãos repetirem novamente: processos não são eternos. Repita comigo: processos não são eternos. Algumas coisas só vêm para colocar outras no lugares. Amém? Eu acho que não deve ter surtido muito efeito. Eu vou repetir para os irmãos entrarem na cabeça. Processos não são eternos. Algumas coisas só vêm para colocarem outras no lugares. Algumas pessoas na nossa vida só está na nossa vida para colocar outros pontos que Deus quer no lugar. O que eu falo com isso? Eu não posso pregar, falar alguma coisa sem ligar alguma coisa na minha vida. Eu tive um relacionamento, todos sabem, eu gostava muito, mas eu sentia que faltava algo, faltava algo. Não, primeiramente, antes de falar, eu não estou em nenhum momento apontando o dedo para ela, porque Deus abomina isso. Nenhum momento eu estou falando que ela foi uma pessoa ruim, entendeu? Eu vejo como foi algo de Deus, algo fundamental, e hoje eu vejo que, graças a Deus, passou pela minha vida. Porque a partir desse momento, eu comecei a ficar ansioso e eu aprendi a como esperar em Deus. E hoje eu não sinto mais isso. Como que eu fiz? Todas as vezes que eu me sentia ansioso, eu aprendi a esperar em Deus como? Conhece esse daqui? Nosso manual? Eu acho que não está nem mostrando. Então, todas as vezes que ficamos ansiosos, devemos deixar nossas preocupações para Ele. Foi orando, foi jejuando, foi lendo a palavra. E hoje, por causa disso, hoje não, dias atrás, eu fechei meu 10º livro da Bíblia e já estou indo para o 11º. E assim, ver o certo. Consegue entender? Tem coisas, e se você não aprender isso, vão voltar a se repetir na sua vida. Se você não aprender isso como lição, como cristão, as coisas vão se repetir. Não adianta. Se não surtiu efeito agora, mais na frente vai ter que surtir efeito. Você quer passar de novo pelo aquilo que você passou? É escolha sua, livre-arbítrio. Vamos para o 6º tópico. Aprenda a ouvir não. E essa aqui, rapaz, é fenomenal. É algo que mexe muito comigo. A gente sempre ora querendo, quer dizer, devemos sempre orar acreditando que já estamos recebendo. Mas também temos que ter em mente que nós somos falhos e algumas coisas pedimos que Deus não quer nos dar, tá? Não podemos esquecer disso. E aprender a ouvir não é uma coisa sensacional. Por que eu falo isso? Eu vou listar 5, são 5. Vou listar alguns personagens da Bíblia aqui que Deus disse não. E eu espero que mexa muito contigo, porque mexeu muito comigo. É, Deus disse não ao primeiro homem da história, Adão. Não comerás do fruto. Deus disse não ao homem de maior intimidade do Antigo Testamento, Moisés. Não vai entrar na terra prometida. Deus disse não ao homem segundo seu coração, Davi. A espada não vai apartar da sua casa. Deus disse não ao homem de maior intimidade do Antigo Testamento, de maior paciência, desculpa, do Antigo Testamento. Jó, só vou falar contigo quando a prova acabar, tá bom? Agora esse aqui que eu acho que ultrapassa tudo. Deus disse não ao Deus que se fez homem, Jesus. Não vou passar de ti o cálice. E assim, às vezes, queremos passar o que é nosso para outra pessoa, queremos deixar de sentir algumas coisas, deixar de entender o que Deus quer na nossa vida por mero egoísmo. Deus disse não a alguns homens aqui que têm mais relevância, perdão, do que a nossa vida. Consegue entender? E mesmo assim, somos muito egoístas. E é isso que temos que ter em mente. Vamos para o 7º ponto. E, tio, eu acho que não vai dar tempo, hein? Vai ter que marcar a segunda.
Não, mas Deus vai prover. Deus proverá. Sétimo tópico, e esse aqui, eu acho que. Eu até conversei com meu irmão, quando no batizado da minha cunhada, é a parte mais difícil na vida do cristão. Esse tópico aqui é algo que dói, né? Dói muito, porque somos muito ansiosos. O tópico é tempo da promessa. E assim, depois que você entende isso, realmente, não tô falando da boca para fora. Depois que você entende isso, tudo muda, tudo muda. É muito mais fácil esperar agora. Vamos lá. Tempo de promessa, só para pincelar, tempo de promessa dura mais do que o tempo de processo. Acho que os irmãos não entenderam ainda. Acho que não escutou, não entrou no ouvido. Tempo da promessa dura mais do que o tempo do processo. Está entendendo? Que o tempo que você vai viver de coisas boas vai durar mais do que o tempo do seu processo? Então, assim, tem pessoas que não saíram do processo por algum motivo, né? Por que será? E assim, como eu estou pregando, então uma, vamos trazer um personagem da Bíblia, né? Vamos lá falar sobre Davi. Davi, para quem não conhece, ele tinha irmãos e ele era o único, ele é o menor da casa. Ele era a pessoa que foi escolhido para ser rei. Ou seja, Davi foi tirado das malhadas e recebeu a unção de rei. Mas sabe qual é engraçado? O mais tocante nisso tudo é que Davi só foi tomar posse do seu trono 18 anos depois. Eu tô errado, tia. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas Davi, olha só, 18 anos, imagine só, você que era excluído da sua família, estava lá pastando, chega uma pessoa, um profeta, não foi qualquer um profeta manda te chamar, porque tem coisas que você vai ter que primeiro ser levantado em casa para depois para o mundo. E é isso que é mais engraçado, porque manda trazer Davi para sua casa para dar-lhe a unção de rei, para 18 anos depois virar rei. E assim, o que eu entendo é que não tem como um menino virar rei da noite para o dia. Por isso que demorou 18 anos para Davi virar rei. Assim, muda esse pensamento. Deus não está demorando para te dar sua promessa. Deus está esperando você ter condições. Melhor, vou melhorar. Deus está esperando você ter maturidade espiritual para poder te dar aquilo que já está pronto. Entende? Tempo de processo não é tempo não é para Deus preparar a sua promessa. É para você ser preparado para a sua promessa. A promessa está ali, irmão. Só dá para tomar posse se você tiver maturidade espiritual, se você tiver o seu coração voltado a Cristo. Porque imagina só, se Deus agora te dá o que você quer, como que vai ser seu coração? Vai continuar adorando? Vai continuar murmurando? Como é que vai ser? Vai continuar com um coração egoísta? É só você pensar. Tempo de promessa, ele serve para alguma coisa. E eu acredito que é para isso. E quando eu vejo isso, né? E voltando lá, quando eu era pequeno, que eu queria muito ser militar, e Deus não, aprove a Deus não abrir essa oportunidade, é, eu pedia muito, Deus, abra. Deus, me dá esse ano. Todo ano de concurso eu pedia, Deus, abre essa porta para mim, Deus, eu quero essa porta. Só que assim, quando você entende o tempo do processo, sua pergunta, seu pedido muda, né? Então, hoje eu vejo que meu pedido mudou. Eu não falo, Deus, por que está demorando de eu conseguir tomar posse? Mudou, eu não falo mais isso. Toda vez que eu oro, eu falo, Deus, o que está faltando em mim para que eu tome posse daquilo que o Senhor tem para mim? Deus, o que precisa ser mudado em mim? O que eu preciso para poder tomar posse daquilo que o Senhor tem para minha vida? Entende? E sabe qual é o mais engraçado? Foi o que eu falei. Só vai entender 100% isso quem assistiu a última pregação. Eu não vou esquecer de José. Lembra da pregação de José, que eu falei sobre José? Vamos pegar a parte que ele estava na prisão. Ele estava na prisão, né? Não tinha chance nenhuma de ser governador.
E Deus faz um mover no palácio e manda 2 homens para a prisão, o copeiro e o padeiro, beleza? Os dois têm sonhos, José vai e revela, o padeiro morre e o copeiro vive. E aqui é fundamental, peço total atenção de vocês. Quando o copeiro volta para o palácio, o copeiro esquece de José. Às vezes nós pensamos que estamos sendo esquecidos. Só que assim, se o copeiro lembra de José, eu te pergunto, qual cargo o governador tinha naquele momento? Então, você quer esperar? 2 anos depois, aconteceu um sonho que ninguém revelava e que Deus fez lembrar de José, que estava na prisão 2 anos depois, não foi amanhã, foi 2 anos depois, onde foi necessário um governador para governar o Egito, uma pessoa sábia. Aí eu te pergunto, você quer, como é que fala? Trazer as promessas de Deus mais para próximo, para agora? Você quer receber amanhã as promessas de Deus? Ou você quer realmente esperar lá na frente? Ele pode te dar o que você quer. Se José vai lá e fala assim, não esquece de mim não. Aí manda lembrar lá o padeiro, o copeiro, e aí, quer ter cargo de governador ou de padeiro? É só você escolher, irmão. E agora vou pular, né? Rapaz, tá quase acabando o tiro, não vai dar tempo não, hein? Vou deixar 6 palavras da Bíblia para motivação dos irmãos. Deixa Deus Primeira te usar. parte, obrigado. 1 Tessalonicenses 1,4, você é escolhido por Deus. 2 Timóteo 1,9, você é chamado por Deus. 1 Coríntios 6,9, você é templo do Espírito Santo. Efésios 1,7, você é perdoado de todos os seus pecados. Romanos 8,1, você é livre de toda condenação. E o mais fenomenal de todos, andando mais um pouquinho, Romanos 8,17, você é herdeiro de Deus. E assim, herdeiro é filho. Filho, você pode pedir o que você quiser, né? Filho vive as maravilhas que o pai conquistou ao longo da sua vida, da sua jornada. Agora, não esquece disso. Vamos falar agora pela a coisa que, para mim, é o norte da nossa vida. É o 9º tópico. Relacionamento. É sobre relacionamento. E isso é uma coisa que tanto quem já está casado, quanto quem está solteiro rege tudo na nossa vida. Por quê? O lugar onde estamos, o ambiente, melhor, o ambiente que estamos rege quem somos. Não existe essa, eu sou forte, pode entrar quem quiser na nossa vida, que eu vou aguentar. Não, Deus, me dá aquela mulher ali, que mesmo ela no mundo, eu vou converter ela. Me dá aquela pessoa mais ou menos que está ali, que eu vou conseguir. Vai nessa. Vai nessa para você ver. Deus te dá. Continua pedindo. E sabe o que é engraçado? Eu rolando o feed do Instagram, né, que foi essas palavras que Deus me deu, Deus disse assim, parei eu nunca leio nada sobre relacionamento assim, a não ser quando é pregação, e parou num videozinho só de uma mensagem, que diz assim, é necessário uma mulher de Provérbios 31:10 com um homem de Efésios 5:25 para ter um amor de 1 Coríntios 13. Eu não vou falar de Provérbios e nem de Efésios. Cabe cada um a procurar e pesquisar o que é preciso para si mesmo. Mas eu vou falar sobre o fundamental, sobre 1 Coríntios 13. Na minha Bíblia, diz esse amor, ele é chamado de caridade. E assim, se a gente levar ao pé da letra, caridade, ela tem muitas vertentes. E caridade é dar sem querer nada em troca. É fazer sempre o bem. Existe um monte, se você for ler 1 Coríntios, lá 13, vai estar escrito um monte de coisas, um monte de itens que tem essa caridade. E para você viver aquilo que Deus quer, você tem que ser uma mulher de Provérbios, você tem que ser um homem de Efésios. E por que eu estou falando disso? Por que eu estou falando sobre relacionamento? Eu vejo que relacionamento é uma coisa que é uma pessoa que vai estar junto na prova com a gente. E assim, alguém lembra sobre julgo desigual? Alguém já ouviu falar sobre isso? Assim, eu pergunto, alguém sabe o que é um julgo e o que é a referência de desigualdade? Alguém pode abrir o microfone e falar? Só para beber uma água.
Ninguém forte vai se atrever a falar sobre julgo e O desigualdade? jugo, o jugo era um- um- uma madeira, né, posta assim nos bois, né, para trazer equilíbrio, né, e eles poderiam carregar, puxar o fardo, né, que eles deveriam levar sem colocar o peso sobre eles, né? Ou trazer um equilíbrio para ele. O jugo era isso, levava o preso aqui nos ombros, né? De forma equilibrada, seria isso? É aí. Sendo que um boi era forte, se o outro fosse fraco, ficaria desequilibrado. Paz! Ô, glória, hein? É exatamente isso. A parte do jugo desigual que diz na Bíblia é como fosse um. Ó, o jugo, ele é uma ferramenta que realmente fica em cima dos bois para puxar alguma coisa. Normalmente era uma ferramenta, né, que era usada para os bois puxarem para fazer o preparo da terra, né, para plantio. Só que assim, imaginando se colocar um boi forte com um boi fraco. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? Eu esqueci a palavra que dá, mas existe uma limitância. Você limita, quando você bota o boi forte com o boi fraco, você limita a capacidade do boi forte e aonde ele poderia ir se ele estivesse com outro boi forte. E aqui é algo fundamental, porque assim eu vejo como quando a gente pensa sobre relacionamento, estamos dizendo que são um homem e mulher que viram uma só. E assim, imaginamos a perna, os dois pés. Não tem como um pé ir para frente e o outro para trás e os dois caminharem para frente. A ideia é essa. Não tem como, não existe isso. Então, quando você faz uma escolha errada, você está limitando aquilo que Deus pode te dar. Mas quando você permite Deus escolher quem Ele quer colocar em volta de você, Ele fala o seguinte: se você permitir, eu te levarei a lugares que você nunca foi, lugares que a sua família nunca foi, lugares que seus amigos, conhecidos, nenhum deles pisaram. Mas depende só de você. Já que estamos falando sobre limite, vamos falar sobre limite agora. E dessa vez eu não vou falar nenhuma referência matemática, muito menos geográfica, mas vamos falar sobre limite. Existem 4 personagens na Bíblia que, que assim, enfrentaram seus limites e vamos entender o porquê que isso existiu. É, quando a gente está no processo, Deus nos faz chegar no nosso limite por um motivo. E você vai entender agora. O limite de Moisés era o mar. Deus bate no peito e fala: deixa que agora comigo, vou abrir o mar. Deus abriu o mar. O limite de José era a prisão. Deus fez governador. O limite de Ana era a esterilidade. Deus deu a Ana o seu filho. E quando fala de Jesus, eu não consigo segurar, eu até me arrepio. O limite do homem era o quê? É a morte, essa é a verdade. E Deus fala o seguinte: não, 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 é a morte, então calma aí, deixa que eu vou enviar o meu filho para poder vencer a morte. E assim, quando a gente entende que os processos eles só vão chegar no nosso limite, quer dizer, todo processo vai nos fazer chegar no nosso limite só para mostrar que Deus é Deus, só para mostrar que Deus, além dele ser Deus, ele é Deus por você. Ele é alguém que não se esqueceu de você. E essa é a maravilha que Deus pode mostrar na Bíblia para nós cristãos. E, e vamos agora para outro ponto, que é o tópico 11. Deus promete felicidade. Perdão, Deus não promete felicidade. Deus promete alegria. Alguém já ouviu falar sobre isso? Isso é algo, cara, que mexe muito, muito comigo. Deus nunca vai te prometer felicidade. Eu nunca vi na Bíblia dizendo que Deus te dará felicidade. Alguém já viu? Se alguém viu, por favor, me fala que eu vou ler, que eu não quero pregar o errado. Acredito eu que não, mas vamos lá. Sabe a diferença sobre felicidade e alegria? Isso aqui é algo que mexe muito comigo. Felicidade é uma condição. Alegria não. Alegria é algo de dentro. Na verdade, alegria é uma posição. Certo? Amém ou não amém?
Sabe por quê? A felicidade está condicionada a algo que vem de fora. E a alegria não. Mas vamos chegar lá. Vamos pegar a nossa parte carnal e vamos começar a imaginar um pouquinho, fazendo umas analogias. Quando imaginando que a gente está na rua andando, a gente acha sei lá, uma notinha de R$ 100. A gente fica feliz, certo? Fica feliz. Só que aí bate a fome, a gente vai lá e gasta. Aí pô, começa a vir a tristeza. Pô, achei R$ 100, já tô tendo que gastar os R$ 100. O único R$ 100 que eu acabei de achar hoje. E a gente já começa a ficar triste. E quando a gente entende que não devemos procurar a felicidade e sim a alegria, a gente vai começar a entender melhor as coisas. Vamos pegar a Bíblia. O que a Bíblia nos diz? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a Bíblia diz: chorais com os que choram e alegrai com os que se alegram. Por quê? Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia falou, a palavra de Deus falou sobre felicidade? Não. A Bíblia falou sobre alegria. Então, a alegria é uma posição. E assim, vamos entender que quando a gente começa a entender que não precisamos achar aquilo que nos faz sorrir, entendeu? Precisamos sim procurar aquilo que nos faz viver. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a separar algumas coisas na nossa vida. E isso é fundamental. Na verdade, fundamental não, é sensacional. Essa é a palavra correta. Agora vamos falar sobre o 12º ponto. Tentando correr aqui, mas não vai dar tempo não. Não vou conseguir. 12º ponto é algo que eu peço aos meus irmãos que se atente muito, porque acho que serve de explicação para diversas coisas que acontecem na nossa vida. Muitas coisas. É o seguinte: nem todo lugar que te gera te promove. Alguém já ouviu falar sobre isso? Alguém já parou para refletir o sentido disso? Assim, se pegarmos a ideia de Jesus ali, quando ele nasceu, Jesus nasceu dentro de uma manjedoura, certo? Por perseguição. Show de bola. Mas lá serviu para Jesus crescer? Não. Tem lugares que perdão, nem todo lugar que nos gera nos promove. Acho que provavelmente não fez muito sentido para vocês. Mas eu vou repetir: nem todo lugar que te gera te promove. Na verdade, nenhum lugar que te gera te promove. Essa é a verdade. Você quer pegar alguma coisa que está todo. Na verdade, não tem como uma pessoa hoje em dia não ter percebido isso. A mulher grávida. Pensa bem, a mulher, ela tem a barriga ali, serve para poder gerar o filho, mas não serve para criar, para fazer o filho crescer. O filho, quando ele gera, ele tem que ser expulso. Então, entende? Tem lugares na nossa vida que nós vamos ser expulsos. Tem lugares que não nos servem mais. Essa é a verdade. Às vezes pode ser um querer nosso, como pode ser o Espírito Santo trabalhando na gente, nos tirando de ambientes que não vai nos fazer crescer. E uma coisa fundamental é, que eu vejo, né? Assim, é, tem lugares que nos gera dor que nós insistimos para ficar. Só que Deus nos faz tirar desse lugar de diversas maneiras. E se nos mantermos ali, vamos morrer. Essa é a verdade. Pode ser uma morte espiritual quanto física. Vocês estão conseguindo entender? E agora, já que estamos falando sobre isso, vamos falar sobre um pouco o tópico 13, que fala sobre quando Deus quer atrair a nossa fé. E eu não sei nem o que falar sobre isso, assim, explicar para os irmãos sobre a minha vida, sobre isso. Mas já pararam para pensar como que Deus atrai a nossa fé? Quem assistiu, quem assistiu a pregação passada vai lembrar quando Deus quer atrair nossa fé, ele nos leva para o deserto, no processo, né? Eu falei sobre isso. Mas quando Deus quer atrair você, ele usa a dor. Lembra que eu falei? Então, a dor, na verdade, é um agente de Deus, tá? A dor nos empurra para Deus, a dor nos aproxima de Deus. Essa é a verdade. Aí, o que é mais engraçado é que toda vez que alimentamos essa dor, deixamos de viver um propósito. Você consegue compreender? Mas quando, na verdade, todas as vezes que vivemos o propósito, e é engraçado que é condicional,
toda vez que a gente decide viver o propósito, o Deus do propósito, ele nos dá a cura. Sabe, tem coisas que ficam mais fáceis. Eu falei lá atrás, como é que você deve superar algumas adversidades, alguns pensamentos, alguns sentimentos. E assim, o esperar, o confiar, está ligado a esse processo todo. Se você até aqui não entendeu ou está passando e não consegue confiar e esperar, pode ter certeza que a sua prova vai continuar, tá? E assim, é impossível você crescer sem dor. Não existe lugar no mundo que você cresça sem dor. Você quer ver? Pode pegar todos os homens que tiveram, que foram milionários, que vieram de baixo, todos eles passaram por dor. Eu vou pegar o fundador da Apple. Ele, se eu não me engano, ele foi abandonado pelos pais e o celular que hoje faz sucesso proveio de uma garagem dos seus pais adotivos. E assim, é impossível crescer sem dor. Não faz sentido. Não tem como. Não existe um crescimento confortável. Todo crescimento gera dor. Você consegue entender? Agora eu vou pedir de novo para repetir o que eu vou falar, para ver se fixam na cabeça de vocês, tanto quanto está fixando na minha cabeça. Vamos repetir comigo. Se não estamos prontos para sentir dor, também não estamos prontos para crescer. Essa é forte, né? Essa é muito forte. Se você não está preparado para sentir dor, você não está preparado para crescer. Essa na verdade, é uma grande posição. A Bíblia é tão engraçada, engraçada no bom sentido, tá? Pelo amor de Deus. A Bíblia é tão engraçada que tudo que cremos como certo, como normal, é tudo o inverso na Bíblia. Você está entendendo? O sábio é louco, para você viver, você tem que morrer. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E minha mãe chegou. Minha mãe até me desconcentrou agora. Enfim, vamos pro 14º. E já tô acabando. Minha mãe também tá querendo que eu acabe aqui. Mas vamos lá, é tão forte que eu não posso deixar de falar isso. Enquanto você não entender os 16 que eu listei aqui, você vai continuar no sofrimento, você vai continuar sofrendo, você vai continuar nesse problema e nada vai mudar. Essa é a verdade. Enquanto você não sair da zona de conforto e ir para a zona de confronto, você já sabe, né, o que vai acontecer. Agora eu vou falar sobre 14º, dia forte e dia fraco. Isso aqui até mexe um pouco. Na verdade, tudo mexe, mas esse aqui, assim, eu vou perguntar, eu peço aos irmãos para me responder, para ser um pouco mais rápido. Na sua visão, qual foi o dia que Davi esteve mais forte e qual foi o dia que Davi esteve mais fraco? Fala aí que eu quero beber uma aguinha. Alguém corajoso. Ninguém com coragem de falar qual o dia que Davi esteve mais forte e o dia que ele esteve mais fraco? Eu acho que o dia mais fraco, assim, foi quando ele estava lá pelo filho, né? Chorando pelo filho. Aí, ó. Já jogaram a letra aí no comentário. Então, tia. Alguém quer tentar mais? Falaram o dia fraco, agora o dia forte. Alguém quer tentar? O dia que Davi esteve mais forte. Quando ele matou o leão e o Deus... urso. Porque na Bíblia fala que quando estamos fracos, é aí que estamos fortes, né? Mas eu peço para falar sobre na história de Davi, no relato bíblico ali do que ele passou. Qual foi o dia que ele teve mais forte? Quando ele recuperou a arca. A arma de a arca. Tá. Então, Ficaram como os que sonham. Essa alegria quando bate na gente, a gente fica como que sonha. Então, mas a pessoa quando ela tá perdida, tio, assim, não tô falando que não é, mas quando a pessoa tá perdida, ela não vai entender isso que o senhor tá falando.
entende? Quando você não entende o seu dia mais fraco, o seu dia mais forte, você não entende os planos de Deus. Gabriel, foi Oi, quando ele se rasgou as vestes e se jogou no templo e orou e entregou o luto dele, foi adorar o Senhor. Ele acho que foi quando o momento onde ele mais se sentiu forte. então, ali foi um momento de fé dele, né, tia? Mas também faz sentido. Eu vou falar aqui, senão acho que ninguém vai conseguir chegar no que eu quero falar. Vamos lá, o dia que Davi esteve mais forte, eu peço que o irmão confirme se é ou não é, se faz sentido ou não faz. Mas o dia que Davi esteve mais forte foi quando ele matou Golias, certo? Amém ou não amém? O dia que ele esteve mais fraco foi o dia que ele caiu em adultério. Amém ou não amém? Faz sentido? Então vamos lá. O que eu posso tirar com isso? Se a gente for reparar, o dia que Davi esteve mais forte foi o dia que Davi esteve no vale catando pedrinhas, foi no dia que Davi desceu o vale para enfrentar o gigante. Amém? E o dia que ele esteve mais fraco, ele estava no lugar mais alto, olhando da janela para adulterar, para maquinar a morte do marido dela. E assim, o que eu mais vejo nisso é que em todo tempo devemos vigiar. Em todo tempo. Quando a gente está num dia que a gente acha que é o pior dia, é ali que a gente está mais forte. É o dia da nossa aprovação. É o dia que nós nos achegamos mais para próximo de Deus. Lembra da dor? Então, é isso. Quanto mais fracos estamos, mais fortes. Perdão, quanto mais dor estamos sentindo, mais fortes estamos. E o dia que estamos mais alto é o dia que estamos mais propensos para poder pecar. Essa é a realidade. É o dia que a gente se sente confortável e esquece de Deus. Essa é a verdade. Entende? Então, independente de onde que Deus te colocou, cuidado. Muito cuidado. A bênção pode continuar sendo prova. Você pode receber a bênção, mas também pode perdê-la. Você lembra que lá Moisés, Deus disse para ele que daria para ele, assim como deu para os pais dele, daria para os pais dele, da terra prometida. Aí quando ele pecou, né, que estava forte lá, com poder de poder dar a água para o povo, o que ele fez? Ele errou. Então, vamos vigiar. Esse tópico aqui eu falo muito por vigiar. Todo cristão deve vigiar, porque o diabo ele sempre vai tentar no nosso dia mais fraco, entende? Na verdade, o dia mais forte, né? Segundo essa analogia. 15º e falta só mais um, mãe. Esse mais um eu acabo. Dia bom e dia mau, tá? Nem todos os dias são bons, mas o Senhor é bom. Acho que não estou vendo um amém aqui, algumas pessoas disseram, ninguém pecou. Vou repetir, nem todos os dias são bons, mas Deus é bom. Show? Assim, não entendemos muito sobre algumas coisas, mas quando eu estava falando na última pregação sobre José, quando ele foi jogado no poço, eu vou te dar agora uma outra visão sobre poço, sobre cova. Entenda comigo. Quando José foi jogado no poço, a Bíblia relata que o poço estava vazio. Amém? Então, se o poço estava vazio, para que serve um poço? Para reter a água da chuva, certo? Se o poço tivesse cheio, José morreria. Amém ou não amém? Então se a gente for analisar, Deus fechou os céus para que José, lá na frente, não morresse quando ele fosse jogado, quando ele fosse plantado dentro daquele poço. E assim, sequidão para um povo que vive do gado, da agricultura, do plantio, é coisa boa ou coisa ruim? É coisa ruim, certo? Então pensa comigo, às vezes Deus usa a nossa sequidão, entendeu? Para nos dar um livramento lá na frente. E a gente não entende isso. É um dia bom, é um dia mau, essa é a verdade. É um dia de sofrimento, mas assim, se você começar a entender que tudo é livramento de Deus, o dia mau se torna dia bom. Essa é a realidade. E eu vejo nessa passagem, às vezes a bênção vem disfarçada de prova. Já reparou? Foi disfarçado, porque como José iria para o Egito estando ainda com seus pais? Como José viraria governador estando na prisão? Existem bênçãos que vêm disfarçadas de provas.
Você tá conseguindo entender? Tá ligando os pontos agora? Eu vou falar agora sobre Noé. E vamos entender que algumas coisas é necessário, perdão, Deus permitir que aquilo aconteça, ou Deus fazer aquilo acontecer para que não estejam mortos. Então vamos lá. Se pegar na época de Noé, quando Deus colocou Noé dentro da arca e Deus fechou a porta da arca, imaginemos que a porta estivesse aberta. Noé estaria morto e todas aquelas promessas de salvação estaria morta. Não faria sentido. Aí eu te pergunto, então você prefere, e é uma pergunta pessoal, não precisa ligar o microfone e falar, mas é uma pergunta pessoal, você prefere porta aberta e você morto, ou você prefere porta fechada e você vivo? Você prefere lutar na zona de confronto ali, mesmo não querendo, ou você continuar morto ali, mas na zona de conforto? E aí, qual que você prefere? A escolha é sua, eu continuei falando lá atrás. Livre-arbítrio. É contigo. Vamos agora para o último, que é o 16º. Plantar semente. E é tão engraçado que Jesus fala muito sobre coração, sobre árvore, sobre semente. E na história de José, provavelmente, acredito eu, pelo menos eu também, tempo depois que eu fui entender, mas a história de José ali foi igual a plantação de uma semente, entende? José foi uma semente. Vou pedir para os irmãos, alguém abrir o microfone e falar o que fazíamos antes de plantar. Qual a primeira coisa que fazemos ao plantar? Prepara a terra. Prepara a terra. Parar a terra. Prepara a terra como? Arando a terra, né? Não? Cavando. Ah, isso que eu queria. Quando a gente vai plantar, a primeira coisa a gente cava um buraco, a gente cava um poço. Tá entendendo? Primeira coisa a gente cava um poço, depois joga a semente. Foi a mesma coisa que aconteceu com José. Deus preparou o poço, Deus fechou o céu para que o poço não enchesse, e Deus depois lançou José ali. Você tá entendendo? Tem lugares que a gente olha como cova, mas na verdade é o nosso primeiro preparo. E assim, plantio na verdade, é uma vida abundante. Essa é a realidade quando a gente vê, quando a gente se refere a plantio. Mas sabe o que isso mexe comigo? Sabe qual é a coisa mais, como que eu posso fazer? Qual é a referência que a gente pode ter sobre isso? É o seguinte: para você ser árvore, você tem que aprender a ser semente. E assim, tem às vezes que a gente quer ser árvore antes de ser semente. Tá entendendo? Não tem como pular etapas. Tá entendendo? Não tem como pular etapas. Se você pula etapa, você já sabe o que acontece, né? O processo se repete. É um ciclo. E ele vai continuar até você ter a maturidade espiritual. E, assim, eu fecho aqui e na verdade, eu quero colocar um hino e, fechando o hino, eu queria que os irmãos lessem junto comigo, tá? Lessem conforme uma oração. Comecei orando, vamos terminar orando. Enquanto eu vou botar esse hino aqui, eu peço para os irmãos abrirem em Salmos 119, versículo 105. Vou mandar aqui. Vou achar. Achei. É sério que você tá pagando. Esse hino aqui tá fresquinho, que veio de ontem, tá? Que é o mais importante. Comunhão